O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre prevenção ao suicídio, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa também, Dr. Mário Caporal. Continuando a falar da dica sobre ameba, nós temos que saber que a ameba é um protozoário importante. Este protozoário é um ser unicelular e que tem a capacidade, muitas vezes, de causar doença no ser humano. Porque a ameba histolítica, ao se localizar no intestino, ela pode irritar a mucosa intestinal, muitas vezes causando lesões, e que pode provocar sintomatologia específicas, como fezes amolecidas, ou diarreia várias vezes ao dia, ou fezes mucossanguinolenta. E esta ameba também pode penetrar na corrente sanguínea e causar enfermidade extraintestinal, como acometendo, por exemplo, o fígado, causando um abscesso hepático. Isso pode acontecer. Então devemos ter o cuidado necessário com a higiene, principalmente aquelas pessoas que manipulam alimento. Tem que lavar sempre as mãos, o cuidado com as unhas, com a higiene pessoal, com o uso da instalação sanitária adequadamente, para evitar possível contaminação dos alimentos. E se essa pessoa for portadora da ameba histolítica, ela pode transmitir para uma outra pessoa através desses alimentos, pelos seus ovos que ele contém, e causar na pessoa, muitas vezes, que está propensa, um quadro de amebíase. Então devemos ter toda atenção especial nesse sentido. E não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, nós estamos conversando sobre prevenção ao suicídio e eu estou recebendo a psicóloga Patrícia Posa e a empresária Vivian Prá Felipe. Então, Vivian, em relação à família, né, você que também ajuda, né, na CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, como que a família pode estar ajudando nesse processo, né, que a gente sabe que a família ela é a base de tudo, e em todos os fatores, né, seja em reeducação alimentar, numa inserção de uma atividade física, a gente fala tanto em saúde, mas em relação ao suicídio, de que formas a família pode estar ajudando? Então, a família, na verdade, como tu disse, né, Gabi, ela é a base, então é ali que todos nós buscamos os nossos alicerces. E é ali também que a gente tem que encontrar a questão de afeto, amor, o carinho, porque muitas vezes, quando a pessoa está dando indícios de que não está contente com a sua vida, pensando talvez em ceifar a sua vida, ela em pequenos momentos, o isolamento às vezes dentro de casa, ela vai se isolando aos poucos. Ela chega em casa, ela já não quer mais conversar sobre o seu dia, ela vai ficando desgostosa mesmo da vida. Então, no dia a dia a gente consegue perceber, claro que não dá para justificar ou dizer que alguém deixou de atender a sua família porque um familiar
cometeu o suicídio. A gente também não pode julgar isso, né? E não estigmatizar isso. Porém, assim, buscar o afeto mesmo, o amor familiar e até às vezes um colega, um amigo, se perceber alguém que está diferente, desmotivado, todo mundo pode colaborar. Seja com uma palavra, com um gesto, às vezes, eu tô aqui, tá? Se tu precisar de mim, tu pode contar. Seja hoje, amanhã, quando tu precisar, a pessoa já vai se sentir querida, né? Então, isso é o que conta pra gente no dia a dia. Esses relacionamentos são o que nos fortalece. Ninguém vive bem sozinho. Então, todo mundo tem que ter essas relações, tanto na família, no ambiente de trabalho. A gente tem que conviver com alguém que nos passe segurança, harmonia, afeto. Então, a gente consegue, de alguma forma, cuidar disso. Essa questão que a Vivi falou é tão importante porque na campanha do Setembro Amarelo a gente tem tido contato com várias instituições, vamos falando, vamos conversando, né? E várias são as pessoas que muitas vezes levantam e dão seus depoimentos dizendo, né, de que quando estava numa situação X, ou o falecimento de algum ente querido, ou não estavam legal, tinham desenvolvido, por exemplo, uma depressão, foi o amigo que levou, por exemplo, a um psiquiatra, ao psicólogo, que percebeu que ele estava deprimido e ninguém mais às vezes percebia. E isso é tão importante, é fundamental, como a Vivi falou, esses laços são fundamentais. Nós temos que começar a trabalhar na sociedade para tirarmos essa ideia que nós tínhamos antiga de que as emoções são as nossas fraquezas, que é um grande mito ainda que se tem com relação a tudo aquilo que acaba redundando no suicídio. Né? Nós tínhamos, por exemplo, a ideia de que o que falta para a pessoa num linguajar diário é um tanque de lavar roupa, é um terreno para carpir, ela está assim, não, tem que pensar otimista, vai ler a Bíblia. A pessoa, quando ela não está bem, ela não tem energia. Não consegue. Né? Ela não consegue dar conta dessas atividades que comumente a pessoa consegue. Então, ela necessita de tratamento. E o tratamento não é uma mágica, ele necessita de tempo, ele precisa do andamento terapêutico e é necessário todo esse apoio que é o fundamental que vai auxiliando a pessoa, como a Vivi colocou. Certo. Em relação aos fatores de risco, quais que são em relação ao suicídio? Daí nós temos a depressão, sim, como causadora, a dependência química, né, e a esquizofrenia, que na verdade são os maiores causadores ainda hoje da depressão, né, do suicídio, né. É muito comum paciente que não apresenta nada de sinais de quadro depressivo, porque parece assim a impressão que a gente tem olhando de fora, né, olhando para a psiquiatria, que todo paciente que comete suicídio, ele tem um quadro depressivo, né, de tristeza, de isolamento, como você falou. Geralmente é assim ou não necessariamente? Não, porque nós temos outros indicativos, né? A dependência química é, por exemplo, um dos fatores que pode levar a pessoa à questão do suicídio, né? Não em si aquela ideia do depressivo clássico, né? Há uma série de outras questões que podem redundar no suicídio, né? Que eu acho que a depressão em si, ela existe em vários níveis, né? Então a gente não consegue definir toda pessoa que comete o suicídio, não significa que ela tem uma depressão profunda, mas ela pode ter algum problema leve que esteja deixando-a depressiva. Mas, assim, acho que a tua questão da pergunta, Gabi, é assim, do dia para a noite virou um suicida, é bem difícil. É muito difícil, assim, pelos livros que a gente tem como bibliografia, assim, né? Do dia para a noite é muito difícil a pessoa acontecer um ponto chave e agora eu vou me suicidar. Não, ela geralmente vem apresentando alguns indícios mesmo. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas não saia daí, que a gente já volta.